franco-brasileiros e do curso de especialização em ensino de francês, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II e a Associação dos Professores de Francês do Rio de Janeiro. Hoje o Conexões recebe Ricardo Costa dos Santos, que tem bacharelado e licenciatura plena em francês, com habilitação para português e francês pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é mestre em Desenho, Cultura e Interatividade, também pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é doutor em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, onde também fez um estágio pós-doutoral em Educação. Ricardo é professor de francês do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, colégio esse, cuja história, por sinal, é o tema de sua apresentação. Com o título A Língua Francesa no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, de 1960 a 2013, a proposta de Ricardo é tratar da história da disciplina escolar de francês em Sergipe. Ricardo, essa fala é um recorte de sua tese de doutorado, não é? Eu te passo a Isso. palavra agora. Obrigado pelo convite, Daniel. A gente se conheceu em Brasília. Acho que o Luiz Paulo também eu conheci em Brasília, né? Estou vendo algumas pessoas na minha tela. Eu vejo também aqui a Bruna, Felipe e Juliana. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né, pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando sobre história do francês aqui no estado, no Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Posso começar? Então, eu acho que não vou ver vocês, né? Que eu vou estar diretamente ligado ao PDF, né? Então, a língua francesa aqui no caso, 59 é 2013, tá? A primeira coisa importante é a gente entender um pouco esse marco temporal, porque 59 é quando a ideia do colégio surge a ideia de ter um colégio de aplicação aqui no estado, e 2013 é um momento de crise do francês em todo o estado de Sergipe. Então, a Aliança Francesa está ali, também entrou em crise nos anos 2000, quase terminou, né? A Aliança Francesa ficou perto de fechar as portas e já não existia mais francês em todo o estado. E o colégio de aplicação, por uma série de razões, né, que a gente vai entender um pouco, ele permaneceu com a língua francesa, abrindo o concurso em 2013. Então, eu trouxe alguns conceitos, né, que eu acho importante para a gente discutir aqui o trabalho, que é o conceito de disciplina escolar, Chervel, né, cultura escolar de Felgueiras, que são dois conceitos interessantes para a gente entender como é que funciona a disciplina escolar. Eu acho que tem muita confusão da gente entender o que é a língua francesa na Aliança Francesa ou em um curso de idioma, né? Ou numa escola, a gente tem muita dificuldade de explicar isso aqui, principalmente para o pessoal que vem fazer estágio, que a gente adotou uma abordagem multicultural, intercultural. Hoje mesmo a gente tem aqui um projeto que é a Feira da Francofonia e que ela vai se moldando de acordo com o calendário da escola. Esse ano a gente trabalhou com capacitismo e fomos incluídos na Semana da Inclusão. Então, a gente ainda está rolando. Hoje teve a apresentação e amanhã tem novamente, tá? Alguns conceitos importantes, o que é o capital cultural, o capital simbólico, o capital social e campo de Bourdieu. Sobretudo, a ideia de campo e de capital cultural e social é muito importante para entender como o francês, que foi, digamos assim, implantado no colégio de aplicação lá no início, ele permaneceu enquanto disciplina, né? Eu trago aqui algumas coisas, eu fiz uma espécie de slide, porque como ele vai ficar disponível, eu trouxe um slide que a pessoa que lê tem uma, digamos assim, não precise necessariamente tanto da fala, então eu tentei fazer um slide mais ou menos assim, mas eu trouxe algumas coisas importantes. Eu não quero entrar aqui naquilo que o Mark Bloch chama de... na busca, como é que ele fala, meu Deus? Olha, deu um branco agora. O Mark Bloch vai falar sobre a questão dos ídolos, né? O ídolo da origem, que as pessoas estão sempre procurando uma origem, alguma coisa para falar do francês. Mas é inevitável para a gente falar de Sergipe, falar aqui do francês no século XIX. Então, tem momentos importantes, né, em relação à língua francesa do século XIX que se dá justamente com a vida de Dom João, né?
Então, com essa vinda da corte, né, então os primeiros cursos superiores eles são abertos, a Academia de Ensino da Marinha, cursos médicos cirúrgicos, Academia Real Militar, e assim por assim vai. E o que é interessante para a gente, enquanto professores de língua, é que em 1809, né, a nomeação dos professores, o René Boiré e o John Joyce, como os primeiros professores de línguas, né, professores de línguas vivas. E isso é interessante porque o conceito foi mudando de língua, né, línguas vivas, línguas estrangeiras, no decorrer aí da história do Brasil. Então, o professor Eduardo Oliveira, ele vai trabalhar e vai dizer que o ensino de línguas no Brasil ele tem 3 fases, né? A primeira, que é do ano de 1809 a 1837, né? Em que as línguas vivas, ainda chamadas assim, teriam um valor instrumental, né? Servindo como meio de acesso do conhecimento científico. A segunda etapa alvorece com a instituição da instrução secundária, que coincide com a fundação do Colégio Pedro II, e a terceira atribui-se uma finalidade prática como meio de comunicação e pensamento. Essas seriam as 3 fases que as línguas vivas passaram no século XIX. E aí a gente vai entrar, pegando um ponto, para falar um pouco da importância do francês, né? Então, e aí eu trago aí a Academia Real Militar do Rio de Janeiro, né? E aí, de acordo com Oliveira ainda, né, que apesar do ensino de língua não estar no Estatuto da Criação da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, os compêndios de francês selecionados para o estudo eram adotados pelos programas de instrução. É uma coisa curiosa, porque durante o século XIX existia uma espécie de status para os livros publicados na França, ou publicados na França, ou publicados em língua francesa. E um detalhe extremamente interessante é que várias dessas escolas elas tinham os seus livros ou publicados na França ou em francês. E mesmo os manuais de inglês, muitos deles estavam em francês, tá? E aí a gente parte para a prática de leitura, que é uma coisa extremamente importante durante o século XIX. Né? Você tinha o português 12.577 e o francês tinha 5.576, o latim 511, outras 206 e o inglês 173, o espanhol 172. Isso aqui é a leitura, né, o registro de leitura durante o século XIX. Então, você vê uma predominância muito grande do francês. Inclusive, durante esse período, várias vezes, aqui em Sergipe também, cogitou-se a ideia de que o francês fosse a língua substituta natural do latim. Tá? E aí você entra numa coisa que é um paradoxo engraçado, né? Porque a legislação das primeiras décadas, de alguma maneira, ali no século XIX, ela tenta desvalorizar o francês. Na verdade, é uma ode, né, proferida pela coroa portuguesa contra a nação francesa, né, e uma espécie de apoio pela Inglaterra. E é paradoxal, por isso que eu estou chamando de paradoxal, porque apesar, né, da língua francesa ter digamos assim, essa rejeição, ela foi soberana durante todo o período, né? Então, essa querela entre francês e inglês não é uma coisa nova, é uma coisa de muito tempo. Então, a necessidade de se combater o ensino do francês através do incentivo das aulas de língua inglesa no século XIX. E você tem essas 2 figuras. Primeiro, o Antônio Ferreira França, um parlamentar, fazia discursos ferrenhos contra a língua francesa, e o Guilherme Tiburi, que era um professor de língua inglesa, que escrevia prefácios em sua gramática, falando da necessidade de se combater a língua francesa e suas futilidades. Então, mesmo assim, o idioma francês foi o filtro pelo qual o Brasil viu o mundo. Então, várias traduções, né, que chegam no Brasil, sobretudo de alemão, elas vinham através da língua francesa. Isso é muito fácil de ver, né, a influência, sobretudo na literatura, personagem de Machado de Assis lendo livros franceses, lendo Voltaire, ou até mesmo as epígrafes dos poemas, tá? Exemplo de Castro Alves, vocês vão ver lá que são poetas, às vezes, alemão, mas a citação está em francês.
boa parte mesmo de Shakespeare chegou aqui através de tradução em língua francesa. Então, a língua francesa foi um veículo de comunicação de muitas preceptoras. Quer dizer, você tem duas finalidades. Digamos, uma finalidade um pouco mais intelectual e uma finalidade também de praticidade. Então, durante o século XIX, muitas preceptoras vinham para o Brasil para educar os filhos da classe da elite. E a língua francesa foi essa língua que servia como uma espécie de elo de comunicação. E detalhe interessante aqui em Sergipe, entre 1861 e 1882, registrou-se a presença de uma preceptora alemã e outra francesa que haviam passado pela Casa Grande do Engenho Escurial. E qual é o detalhe, né, que o Albuquerque traz para a gente? É que, durante esse momento, o francês era usado na casa Grande, né? E o português, muitas vezes, ele era relegado aos escravos. Então, você vê uma coisa interessantíssima, né? Então, o francês ficava com uma língua, mesmo dentro do espaço, digamos assim, da casa, ficava entre os senhores, né? E os escravos ficavam relegados a falar português. Tá? Então, apesar, né, desse primeiro momento lá do John Joyce e do Boerhaave, foi em 1831, né, durante o exercício dos gabinetes formado pela regência, que as primeiras cadeiras de línguas vivas, em especial de língua francesa, foram criadas em diversas províncias aqui do Brasil. E aí, pronto, e essa coisa de criar cadeiras de língua estrangeira, de filosofia e de outras disciplinas, digamos assim, ela foi se acentuando. Só que, apesar da chegada aí da família real no Brasil, né, Sergipe não teve grandes diferenças assim no que tange à educação. Então, por exemplo, o Conselho Geral da Província, instituído pelos artigos 102 e 103 da Constituição do Império e pela Lei 27 de agosto de 1820, trouxe medidas importantes para Sergipe já em 1830, né? E aí foi quando foi criadas as cadeiras de retórica, filosofia, geometria e francês. O que é importante que geralmente as cadeiras de francês que foram criadas em Sergipe, elas estavam ligadas de alguma maneira a outra disciplina, principalmente a filosofia. E aí o grande divisor de águas, assim, digamos assim, aqui no estado, é que no ano de 1831 o Conselho do Governo aprovou um plano, né, para criar o Colégio Patriótico de São Cristóvão. E aí o que nos é interessante é a questão das disciplinas. Então você tinha primeiras letras pelo método Lancaster, gramática latina, língua francesa, língua inglesa, música e dança. E por que é interessante saber quais disciplinas eram ministradas nas instituições? Porque isso traça, de alguma maneira, um perfil, né, ou uma concepção de ensino. Então, já em 31, você tem, digamos assim, a primeira instituição de ensino oficial. Outro marco interessante lá, 16 anos depois, né, lá em 1847, é a criação do Liceu de São Cristóvão, também chamado de Liceu Sergipense, que foi criado aí pela Lei número 2000 de 31 de julho de 1847. São Cristóvão, que foi a primeira capital do estado. Então, nesse contexto de criação de cadeiras, também havia aulas particulares. Então, você tem o pequeno educandário fundado pelo vigário José Gonçalves Barroso, em São Cristóvão também. E aí, ensinava-se o quê? Primeiras letras e francês. Quer dizer, isso é um dado muito interessante e importante, porque as primeiras letras estavam ligadas à língua francesa. Isso aí dá para perceber quão, digamos assim, quão importante e quanto disciplina era o francês aqui no século XIX. Então, em São Cristóvão, mais uma vez, em 1852, o professor José Antônio Correia recebia em sua casa, mediante o pagamento, né, internos de 12 anos, de ambos os sexos, isso é importante também. Ele ensinava os garotos e garotas a ler, gramática nacional, que é um conceito interessante de como se tratar a língua portuguesa,
princípios do desenho, linear, geometria, doutrina cristã, gramática latina e gramática francesa. Quer dizer, a língua francesa é um elemento fundamental para a escolarização dos alunos aqui das pessoas de Sergipe no século XIX. Né? Em 1862, e aí com a ajuda de outros professores, o Guilherme Pereira Rabelo implanta o Liceu Sergipano em Aracaju, com planos, né, inspirados no Dom Pedro II, que vocês sabem muito bem que é a escola que inspirou várias outras instituições em todo o Brasil. E aí eu acho que talvez a escola mais importante, já em 1871, que é o Ateneu Sergipense, que é uma das escolas mais tradicionais e mais importantes, e que lá para frente, lá já no século XX, né, quando é fundado o Colégio de Aplicação, eles também terão uma rivalidade interessante nos desfiles, na própria entrada dos alunos, no ingresso à universidade. Isso vai ser muito interessante. Então, e o primeiro plano de estudo havia 2 línguas vivas, isso é interessante, francês e inglês, tá? Então, as aulas do Ateneu Sergipense, eu trago para vocês aqui 1872, 74, 75, a quantidade de alunos. Então, você tem latim 23, 28 e 30, né? E francês 47, inglês 2, 56, 59 e 3. E aí eu volto àquela ideia que foi veiculada em Sergipe durante muitos anos, durante o século XIX e parte do século XX, que o francês era o substituto natural do latim. E, para fechar essa questão do século XIX, uma coisa importante é o perfil de professor, para quem estuda disciplina escolar, para quem estuda professor de uma maneira geral, trajetória de vida. A maioria dos professores aqui do século XIX tinha formação teológica. Alguns eram eram bacharéis na área de saúde. Então, e apesar de não ter muitas mulheres assim catalogadas, eu faço menção a Zizinha Guimarães, que era dançarina, então uma figura importante aqui para o ensino no século XIX. Pessoal, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Como é que está aí? Como é que está aí, Daniel, que eu estou te vendo aqui? Pode prosseguir. Pronto, valeu. Então, a gente entra no século XX, o que é importante para a gente é essa reforma do Francisco Campos, né, que vai trazer o tal do método direto. Então, é a primeira vez que um método oficial para o ensino de idioma ele é estabelecido. Mas aí, e aí é uma coisa que a gente pode muito discutir, né, a gente discute muito isso aqui em Sergipe, né, essa questão de método, como dar aula numa escola que você tem 30, 40 alunos em sala de aula, né, e no fundo o método direto nunca funcionou tão bem, né? Tanto que alguns livros estariam o tal do método semidireto, né? Então, já uma espécie de contextualizar o momento, porque não tinha condição de ser aplicado esse método. Isso é uma coisa importante para a gente aí no início do século XX. E aí, para Sergipe, a coisa mais importante foi a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. E por quê? Porque essa faculdade é que dá início aos cursos, digamos assim, de didática, que vai formar os professores. E esse curso de didática, eles eram obrigados a ter um colégio de aplicação. Então, em 50, ela é fundada com o objetivo de formar professores, e aí você tem uma figura do Dom Luciano, que é o fundador da Federal também, e também é um sujeito que fundou o Colégio de Aplicação, tá? E aí a gente vai pensar muito em capital social, porque é uma figura que tinha, como a gente brinca, que tinha vários tentáculos, né? Então, outra data interessante para a gente é 54, que é o início do curso de didática, né? Que era um requisito obrigatório para se ter os colégios de aplicações, o colégio de aplicação, desculpa, 55, didática para letras neolatinas, é quando surge de fato o curso, e 59 é fundado o ginásio de aplicação, que vai se tornar colégio de aplicação. E aí, 65, né, a Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe aboliu a nomenclatura neolatina. Isso é importante. Nas primeiras formações, você não era formado em letras, francês, inglês, espanhol, você era formado em neolatinas, tá? Que abrangia, né, francês, inglês
e italiano. Essa é a primeira turma, né? A primeira turma de licenciados em neolatina, e essa figura que está aqui é uma figura extremamente importante, que é a professora Rosália Bispo, que tinha uma ligação muito grande com Dom Luciano. Aliás, Dom Luciano é uma figura importante também porque ele fomentou o ensino de várias mulheres aqui no estado, e ela foi a primeira professora de francês do Colégio de Aplicação e a primeira diretora do Colégio de Aplicação de Sergipe, no caso, na época do ginásio de aplicação. Então, a gente costuma dizer, né, que Sergipe sempre tem uma espécie de vocação primeira, né? Então, havia essas relações, né, de campo, né, de capital social. Então, nesse desejo de divulgar a cultura, né, em 14 de julho, né, de 46, a data é simbólica, né, e no Colégio Estadual de Sergipe, fundava-se a Associação Cultural nominada de Sociedade de Cultura Franco-Brasileira. Quer dizer, é um protótipo daquilo que seria a Aliança Francesa. E aí a gente tem uma fala do Rocha Lima, que é um sujeito que vai falar da França, né, que ele ama a França, que a França é uma marca de grandeza. Então, tinha toda essa relação aqui em Sergipe. Então, e dentro desse contexto de surgimento, a gente entende que Sergipe teve uma espécie de Belle Époque, né? Então, existia toda uma fomentação da França, né? E uma ligação muito grande com Paris e com Rio de Janeiro. Então, só para vocês terem uma ideia, algumas ruas, Rua João Pessoa, Laranjeiras, né, tinham comércios, né, lugares para tomar chá, onde a elite andava. Inclusive, os jornais faziam questão de republicar, jornais cariocas, e não só isso, né? As mulheres, principalmente as mulheres de políticos, eram chamadas nos jornais de madame. Né, nessa atmosfera toda, com o fim daquela sociedade de cultura, por questões legais, questões jurídicas, surge a Associação Cultural Franco-Brasileira, que nós conhecemos como Aliança Francesa. É outra coisa extremamente importante, por quê? Porque em determinado momento a Aliança Francesa foi, digamos assim, não só a fomentadora da língua francesa, mas ela regia, inclusive, como as escolas, né? Como as escolas do Estado, inclusive, mais tarde, o Colégio de Aplicação, ensinava francês. Os livros usados, há um determinado momento na história aqui da Aliança, na década de 60, 70, que as provas aplicadas em determinados colégios aqui do Estado eram feitas por professores da Aliança Francesa. E aí, também é importante, porque através da Aliança vai surgir clubes e associações, não, clube de professores de francês, que mais tarde vai dar origem àquilo que chamamos de Associação de Professores de Francês, que hoje é daqui do nosso estado, se chama a frase, que é a Associação da Francofonia. Certo? E aí entramos justamente no colégio de aplicação, que de alguma maneira vai estar sempre em ligação com todos esses agentes que fazem parte da associação, que fazem parte da Aliança Francesa. Então, o CODAP nasce, como eu falei, como um ginásio de aplicação, né? Então, o Decreto de Lei 9.053, de 12 de março de 46, institui um modelo de escola, né, e estabelece as diretrizes e a estrutura de seu funcionamento. Não? As faculdades de filosofia federais, conhecidas ou autorizadas a funcionar no território nacional, ficam obrigadas a manter um ginásio de aplicação destinado à prática docente de alunos matriculados no curso de didática. Então, como eu falei, né, a gente precisava de um curso de didática para que tivesse um colégio de aplicação. E aí a gente entra no aspecto da cultura escolar, de como analisar uma determinada disciplina no espaço escolar, né? Então, você tem um decreto de lei que institui o modelo, mas também fala do funcionamento. E como é que a gente faz a análise da língua francesa em todo esse contexto? Fazendo esse contexto, digamos assim, histórico que fizemos, né? E algumas características da escola, ela é necessária para se entender a disciplina. Então, funcionar
na sede das faculdades de filosofia era uma característica, porque precisava estar próximo. Uma boa estrutura, é preciso lembrar que essas escolas de aplicação têm muito a ver com John Dewey, aqui para nós, a Escola Nova, número de alunos por sala, tá? Valor de matrícula, outra coisa importantíssima, o colégio de aplicação era uma escola particular e não uma escola pública como hoje. E aí a gente entra em uma série de questões para analisar uma disciplina, e uma delas é justamente o perfil do aluno. Né? O perfil do aluno do colégio de aplicação ele mudou muito durante os anos, justamente pelo fato de deixar de ser uma escola particular, depois pela forma de ingresso. Durante a história da escola, várias e várias formas de ingresso foram utilizadas. Atualmente, por exemplo, a forma de ingresso é via sorteio público, né? E o que mudou é muito o perfil da escola. Tudo isso, obviamente, influencia na maneira de se ensinar o idioma, obviamente que a gente tem a ver também com a questão da finalidade prática de ensinar uma língua estrangeira, né? Quando o francês fazia parte do vestibular, né, você tinha um número maior de alunos procurando francês, mas a gente vai ver isso já já. Então, coisa interessante, né, que é o ginásio de aplicação, é a tabela de preço aí dos anos de 1960, né, lá aqui no Valor em Cruzeiros. Aqui as figuras importantes que eu falei para vocês, aqui à esquerda, né, talvez esteja à direita de vocês, você tem o Dom Luciano, né, que é uma figura importantíssima e com uma ligação muito grande na França, né, circula aqui uma conversa que quando o Dom Luciano fechava a porta, quando falava francês, você não sabia se tratava de um nativo ou não. Foi o primeiro doutor de Sergipe e o cara responsável pela articulação para criar o Colégio de Aplicação, Faculdade Católica de Filosofia, Universidade Federal de Sergipe. E do lado a professora Rosália, que é uma professora extremamente importante também para a educação no Estado, sobretudo pela sua atuação em um período em que mulheres não tinham tantas oportunidades de estudo, e foi a primeira diretora do Colégio de Aplicação. E, coincidentemente, né, também era, além de diretora, professora de francês e professora de educação física. Né? Então, outro estudo importante é a disciplina da década de 60. E eu trouxe também o nome dos professores ao lado para a gente tentar ter uma ideia, não só da disciplina, mas quem ensinava. Né? E tem muita gente aqui que tem, por exemplo, a família Hollenberg Leite, que é uma família famosa aqui, tem nome de rua, né? Avenida Hollenberg, tem aqui em Sergipe. Tudo isso cria, digamos assim, são argumentos para que a gente entenda essa questão da cultura escolar, né? E aí a disciplina você tem português, latim, francês, matemática, história do Brasil, geografia, trabalhos manuais, desenho, música e religião. O que é interessante, né? Por força de legislação, a língua inglesa só vai entrar no segundo momento e não no primeiro momento. Tá? Na segunda série do ginásio. Mas aqui a gente tem muita questão do francês, a relação de Dom Luciano, a relação da própria Rosália com essa questão do francês. Então, a primeira grande mudança, então a gente sai de 1960 para 66, porque ele deixa de ser ginásio de aplicação, né, para se tornar colégio de aplicação. E aí a gente tem um primeiro impacto. Se naquele momento o francês não sofria, digamos, nenhum problema em relação ao ensino, a partir desse período, né? Então, com a exceção do ensino clássico e científico, o francês ele tem seu primeiro baque. Por quê? Porque o francês não estava no científico. E, naturalmente, estando no clássico, no ensino colegial, ele começa a ter um número pequeno de pessoas que vê a língua francesa. Então, você tem 67, por exemplo, clássico, você tem 16 alunos, enquanto científico tem 62. Ou seja, aqui você tem 16 alunos que continuam estudando francês. Aqui você tem um aumento, você tem 35 pela escolha. Aqui você tem 41. Em compensação, aqui também aumenta, 80, 100.
Então, eu acho que a gente fala aqui que é o primeiro momento, o primeiro baque que o francês vai sofrendo aqui no colégio de aplicação. E vamos lá. Então, 67, né, a Universidade Federal é fundada, e a partir de maio de 68, tanto a Faculdade de Filosofia de Sergipe quanto o Colégio de Aplicação são incorporados aí à Universidade Federal de Sergipe, que é outra mudança significativa, porque deixa de ser uma escola ligada a determinada instituição privada, digamos assim, e se torna parte da Universidade Federal de Sergipe. A gente vai para a década de 1970 e 80, então uma faculdade de educação, ela assume o colégio de aplicação, e aí a gente trabalha aquele conceito lá de conflito, né? Qual é o detalhe interessante durante esse período aí de 70, que a faculdade de educação, o colégio de aplicação vinculado a ela, tudo que os professores do colégio de aplicação faziam, na verdade, passavam pelas mãos dos professores da faculdade de educação. E aí isso gerou um conflito muito grande, porque até mesmo o plano de aula e como seria realizada as aulas eram feitos pelos professores da década, ou pelos professores da faculdade de educação. Então, isso a gente gera um conflito de campo muito grande entre professores do CODAP, né, do aplicação, e os professores da graduação. Tá? No curso ginasial, desse período de 70, você tem, na primeira série, o francês, é ensinado, e a gente voltando para o ginásio, ele é ensinado na primeira e na segunda série. E aí depois ele não aparece mais. Pra vocês terem ideia, hoje o francês, por exemplo, ele é ensinado em todo o fundamental, tá? E no ensino médio os alunos escolhem na língua que vai se aprofundar. Isso também tem um problema agora moderno, que é a questão do Enem. Então, os alunos, por exemplo, a maioria opta por espanhol ou por inglês. Então, agora no ensino fundamental você tem esse problema, você só tem 2 séries, enquanto a terceira e a quarta série não vê francês, tá? E aí você já tem mais um problema, que é lá no curso colegial, tá? E aí a gente volta para o científico e o clássico, né? Então, vocês têm a disciplina, e aí você tem as línguas estrangeiras, mesmo problema, né? E aqui é curioso, né? Porque você tem francês, inglês, e o inglês no científico, ele aparece aqui no científico, na primeira série. Ele está aparecendo aqui, tá? Na segunda série, você não tem nenhuma língua estrangeira, e aqui o inglês retorna. E aí é preciso entender que mesmo que haja uma legislação dizendo que é para fazer isso ou aquilo, os colégios de aplicação geralmente têm uma certa independência, né? E às vezes certas coisas acabam acontecendo um pouco mais tarde, algumas implementações, o colégio tem uma certa autonomia, né? Então, no clássico, no científico, os alunos têm uma única língua estrangeira, que é um problema também, se tornar o processo monolíngue, e aqui ele tem as duas. Tá? Então, um detalhe interessantíssimo, né? E aí, que tem uma frase da professora Cremildes que diz: o CODAP passou a ser uma nova aliança francesa, por isso que eu fiz questão de falar da origem da aliança francesa, porque nessa década de 70, o colégio fez uma inovação muito interessante. O ensino de francês, ele era um ensino por nível. E por isso essa afirmação dessa professora de que o CODAP se tornou a nova aliança francesa. Era por nível, tá? Então, só que isso não perdurou muito tempo por 2 motivos, né? Primeiro, você tinha a questão do horário, né? Essa foi uma coisa muito interessante, né? E segundo, a língua francesa também passou a ser dividida por sexo. Isso por quê? Por causa da disciplina educação física, né? Então, como a educação física era separado meninos e meninas, e o francês tinha que ser em turno diferente, aconteceu que influenciou na maneira de se ensinar francês. Isso é importante dentro do ponto de vista da cultura escolar, ou seja, a estrutura da escola, as condições da escola determinam, de alguma maneira, como se ensina o idioma. Então, você tinha um ensino que era por nível de língua, como se tivesse A1, A2 e tal, e
por sexo. Então, era uma turma só de meninos e uma turma só de meninas, justamente por causa da educação física. Então, esse é um dado extremamente importante. Esse é um período que os professores dessa época lembram com muito entusiasmo, né? Porque, inclusive, as pessoas que vinham fazer estágio no colégio de aplicação tinham muito medo dos alunos, porque eram alunos, assim, em um nível de língua, digamos assim, excelente. E aí, a gente sempre, para falar sobre ensino de língua, a gente fica perguntando qual metodologia era usada, se era, sei lá, tradicional. É muito, muito, muito difícil detectar, embora lá no passado, lá no início do século XX, tenha essa coisa do método direto, mas nem sempre foi possível usá-lo, né, do método semidireto. Durante muito tempo se usou aqui o Bourget. Na verdade, o colégio de aplicação se tornou, de alguma maneira, cópia da Aliança Francesa, sobretudo na década de 70. Inclusive, tem um convênio, né, entre instituição, o primeiro convênio entre a escola e a Aliança Francesa, né, para determinar como se ensina, como se fazia as provas. Inclusive, as autoridades francesas que vinham aqui no estado iam conhecer os alunos tanto da faculdade quanto os alunos do colégio de aplicação, davam bolsa, então tinha essa relação, tá? Então, mas aí, 70, o audiovisual dominou, e como o colégio de aplicação, de uma certa maneira, era parte, né, pelo menos do ponto de vista metodológico, da Aliança Francesa, eles usaram o método audiovisual. Então, o campus universitário foi um fator salutar para o fim do ensino de francês por nível. Tá? Então, a gente viu, né, que o colégio de aplicação tinha um ensino por nível aí na década de 70. Mas isso acaba, e uma dessas questões foi o campo, né, universitário. É por isso que eu sempre digo, não só a estrutura, né, como a gente viu da disciplina, mas a questão da estrutura física também influi na maneira de se ensinar um idioma numa escola. E quando o campus universitário vai para São Cristóvão, que é distante, causou inclusive medo. Muita gente não queria que seus filhos fossem estudar tão longe, né? Hoje a realidade é um pouco diferente, mas mesmo assim não é em Sergipe. Nessa época aí as coisas eram muito diferentes, sobretudo em meio de transporte, praticamente era no meio do nada. E isso acabou também, foi uma das questões que determinaram o fim do ensino por nível. Tá? Outro fator a implicar nesse ensino por nível foi a reprovação, porque o que acontece? Você segue as disciplinas comuns, né, português, matemática, e você reprova. E como é que você vai fazer? Como é que você vai repetir francês? Há sempre um choque de horário. Outra coisa importante, né, é essa questão da disponibilidade de professores, né? Nem sempre tinha disponibilidade também. E aí, a inovação que aconteceu a partir dos anos 1980 foi que a quinta série do primeiro grau seria dividida em duas para melhor aprendizado de uma língua, de língua francesa. Aí, o que acontece? Na década de 80, sai de 70, ele sai do nível, né, e vai para a década de 80, tá? E a quinta série, que hoje é o sexto ano, ela é dividida 15-15. Certo? Com o professor de inglês. Por isso que a estrutura da escola tem duas salas de línguas, uma sala de língua francesa e uma sala de língua inglesa. E hoje, né, causa muito estranhamento porque não tem uma sala de língua espanhola. Porque espanhol é um fenômeno lá do século, dos anos 2000. E aí o que aconteceu? Para resolver esse problema, a sala de francês é uma sala bem pequena hoje, eles colocaram a sala de línguas estrangeiras para espanhol e inglês, que é uma sala maior. Tá? E aí, nesse caso, foi uma ideia, foi um processo diferente. Foi a maneira de ensinar a língua que interferiu na estrutura do caso, da estrutura física da escola. Porque disse, olha, a gente agora não tem como mais fazer não tem como mais dividir fazer em nível a língua, a gente vai dividir a quinta série. E aí foi isso que aconteceu. Isso aqui é um documento importante, né, do GA também, lá de 79, né, comunicando que a partir da sexta série, o estudo de língua estrangeira será opcional, né, serão oferecidas francês e inglês, tá, os documentos.
E aí, né, eu fiz saindo de 80 para 90, eu peguei várias cadernetas e vários documentos para ver a questão do ensino inglês e francês no colégio de aplicação. Então, da sexta série entre francês e inglês aí no CODAP, de 90 a 99, tá? Então, essa aqui é a procura, né, por inglês, aqui o francês e aqui abandono. Eu aproveitei para botar abandono, transferência, reprovação. Você vê que o aumento é enorme na década de 90. Quer dizer, você tem um processo que, da década de 80 para frente, o francês começa a decair muito, né? E aí segue outro gráfico aí, entre 80, agora, 1980 a 99. Então você vê que a curva, no momento, subiu, isso aí tem a ver muito com o científico e com o clássico, e de repente sobe o inglês, e o francês dá uma estagnadazinha. Então, e aí isso é um reflexo muito do que aconteceu em todo o Sergipe, acredito que em todo o Brasil, né? Então, esse é o professor Renilson Oliveira faz uma pesquisa vendo as escolas e as línguas estrangeiras, né? Nas 10 total de escolas que ensinam línguas estrangeiras, 52, alunos, quantidade de alunos, línguas estrangeiras ensinadas, ainda não tinha saído a questão do espanhol, né? Total de escola que ensina francês, 10. Total de alunos de escolas que ensinam, Total de alunos que estudam francês, 3.610 alunos. É uma quantidade razoável, se pensar no tamanho da cidade. E aí, deu um probleminha aqui, tá? Em 2018, a coisa cai vertiginosamente, né? Então, você tem o número de escolas que, da rede estadual de Sergipe, 397, línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol, se é um acento aqui, desculpa. E aí você vê que o francês, o espanhol já surge aí na jogada, né? Número de escolas que ensinam espanhol, 2. Número de escolas que ensinam francês, 2. Olha a diferença. Inglês, 287. Número de professores de espanhol, 2. Número de francês, 3. E no final das contas, né? Número de professores de inglês, 287. Olha que queda vertiginosa. Todo esse contexto vai impulsionar a discussão para tirar o francês do lado do CODAP. E aí, diante dessa situação, obviamente que os grupos organizados, né, professora Rosalina, fora daqui, o pessoal aqui de Sergipe, da associação, teve muita luta, mas não conseguiu combater. E aí, durante esse período, né, ali, o francês ficou sem os professores efetivos por questão de saúde, tá? Dos professores se afastaram e só tinham os professores substitutos. Então, a grande discussão é de se no cenário todo do Estado não há nenhuma língua, ou não há mais o francês enquanto língua estrangeira nas escolas, por que colocar o francês? E aí, o que fez com que o francês ficasse na escola foi uma articulação muito grande entre alguns professores da época do colégio de aplicação e os professores do departamento, que entra essa relação de capital que a gente fala. Então, sem esses professores, sem essa dinâmica, o francês teria sido extinguido. Então, aí, chega em 2013, em 2012 abre concurso para professor substituto, em 2013, né, já não tinha mais professor, né, em 2013 sai para o concurso de professor efetivo, né. E aí a estrutura do ensino francês ele vai modificando, e atualmente nós somos 2 professores, né, a professora Isabel chegou também, e vamos seguindo aí o barco para novos capítulos. Então, gente, eu acho que é isso. Tem algumas referências aqui. E acho que é basicamente isso, né? Eu fecho aí com uma frase que Dário gosta de dizer, né? Que o francês é essa vela que ilumina a francofonia. Oi, Ricardo, obrigado pela sua fala.
Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar aos presentes que nós temos um link para emissão do certificado. Acessem, por favor, esse link, preencham os dados pertinentes. Ricardo, a gente vai passar agora para as perguntas, mas antes eu vou te deixar duas minhas perguntas. Uma delas que se arvora pela estrutura da sua pesquisa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as fontes com as quais você dialogou. Que fontes foram essas que você usou nesse recorte temporal tão extenso? E a segunda pergunta é um pedido. Eu gostaria que você voltasse um pouco agora no final da apresentação, mais precisamente nos anos de 2010, e falasse um pouco mais dessa articulação que você mencionou, né? Essa articulação dos professores para que o francês não fosse extinto. Que professores foram esses que se articularam? Que argumentos utilizaram? Enfim, como é que se deu, como é que se produziu essa articulação? Tá? Eu deixo o chat também para os comentários. A gente tem aqui o Matheus Santos, que disse que gostou muito da apresentação, o Rui Ferreira Lima, a mesma coisa, a Carla Mirella também está dando os parabéns. A gente tem um comentário do Matheus Santos, que infelizmente a BNCC prioriza apenas uma língua estrangeira em vez de incentivar o plurilinguismo. Né? A gente tem os parabéns da Fernanda Estima Borba. Eu vou te deixar um tempinho, então, para amadurecer essa resposta. Não entendi. Já quer que eu responda? Como é? Você pode responder, se você já Ah, tá estiver pronto. certo. Pronto. Então, primeiramente, assim, eu acabei... Para esse slide, eu fiquei assim... Era realmente, a pergunta foi boa, principalmente segunda, porque dá para eu falar um pouco sobre isso. Mas, assim, em relação às fontes, documentais foram importantíssimas. A época que eu comecei, hoje nós temos o CENDAP, que é o Centro de Memória aqui do Colégio de Aplicação, que é liderado pelo professor Joaquim, que é uma coisa maravilhosa, assim. Mas na época que eu comecei, o CENDAP estava começando, né? E o arquivo da escola, ele ficava numa sala bem cheia de mofo, e tanto o Joaquim quanto eu, a gente fazíamos pesquisa lá. Então, a parte documental foi muito importante. E o confronto também com história oral. Eu trabalho muito com história oral. Então, esse diálogo entre as duas coisas foi, assim, fundamental. Porque você faz o cruzamento de dados, né? Então, entre a voz, digamos assim, e o que o documento diz. E deu muito trabalho a pesquisa toda, porque às vezes o sujeito entrevistado falava uma coisa, mas o documento dizia outra coisa, principalmente nesse aspecto aí de detalhes de ensino. Quando foi ensino por nível, quando não foi, quanto trocou para isso, quando trocou para aquilo. Então, assim, é uma série de detalhes assim que tem na pesquisa. Então, mas essencialmente foi a busca por documento, cair desses documentos. Caderneta é importante para a cultura escolar, material didático feito por professor, livros ou publicações oficiais da escola, né? Então, até mesmo eu acabei me passando, tinha botado, me esqueci. Por exemplo, para a cultura escolar, para entender como é que se funciona o ensino de idioma, você precisa investigar a estrutura. Então, assim, existia uma sala específica para ensino de línguas, por exemplo, eu fiz o catálogo de todos os livros que tinha na biblioteca disponível na década de 60, porque você tinha lá catálogo de livros, né? Então, assim, a gente tinha livro de literatura francesa, de gramática francesa. A partir desses livros, você pode mapear, de repente, até o método que se era usado, até a metodologia que era usada. Claro que isso aí é de maneira parcial, porque nem sempre o livro condiz com a prática do professor, né? E aí a gente entra naquela esfera da possibilidade de ensino, né? Então, foram essas fontes. Em relação aos professores, poxa, é excelente, assim, porque realmente eu poderia ter aprofundado nisso, né? Quando você chega ali, mais ou menos nos anos 2000, começa esse burburinho, né? Professor saiu, professora Isolina adoece e se afasta. O professor Elinaldo fica afastado, se afasta. Mais tarde, a professora Cremilde Barbosa, que é uma professora
super importante aqui para o colégio, ela sai e vai para o departamento de letras. Ela faz outro concurso, deixa de ser professora do colégio de aplicação e vai para o departamento de letras. Nesse período, o colégio começa a ficar só com professor substituto. E aí você sabe como é que funciona. Você não tem um código de vagas para o professor efetivo. E aí tem a questão do MEC, na época não existia, o código de vaga não era transferido, uma coisa mais ou menos assim. E, então, alguns professores do departamento, como o professor Renilson Oliveira, tiveram que sair do departamento para pegar algumas turmas do colégio de aplicação para que o francês não acabasse. E aí a professora Cremildes também muito atuante, fazendo articulação com a professora Marluce, que era uma professora de língua portuguesa do colégio. Então, todas as reuniões que as coisas ferviam, a professora Marluce estava lá defendendo a língua francesa no colégio. Não, olha, a gente não pode deixar o francês acabar. Tá? Só que esse momento é um momento muito difícil para quem trabalha com história oral, com pessoas vivas, porque é um momento tão nebuloso, de uma certa forma, que muita gente não quis dar depoimento. Então, os depoimentos ficam sempre nas entrelinhas, né? Então, assim, só fazendo um paralelo, quando eu escrevi lá a trajetória de Dário, do Pagel, então, assim, eu até brinco, eu perdi cerca de 70 páginas, porque as pessoas dão entrevista e dizem, não quero mais falar, não, tire, eu não autorizo mais. Porque é uma figura viva, é uma figura atuante. Então, tem muita coisa na escola, muito conflito dessa relação de campo do Bourdieu entre colégio de aplicação e graduação que fica velado, que eu não pude responder, que eu sei, mas eu não posso responder nem publicamente, nem através de texto, justamente porque ficaram velados. Então, eu tive situações, me vi em situações que a pessoa dizia, olha, a gente vai sentar aqui, eu vou te contar, foi assim, mas eu não vou falar isso em depoimento. Mas os agentes para que, basicamente, esses foram os agentes de articulação. O departamento do DELES, Leis Estrangeira, foi muito importante. E aí eu faço menção à figura do professor Renilson Oliveira e da professora Cremilde, que foram verdadeiros assim, agentes para que o francês continuasse no CODAP, juntamente com a professora Marluce. Né? São os sabores e os dissabores da história oral. Né? Exatamente. Entendo bem, eu estou trabalhando com a história oral no período da ditadura militar. Então, eu entendo bem o que é isso. Enfim, nós temos aqui comentários e perguntas no chat. A gente tem obrigado de Gisele Pimentel, Catarina Quelecon, que também agradece e comenta que em pensar que em 2003 aqui no estado do Rio o movimento parecia inverso, com fundação de escola pública bilíngue em Niterói, com a chegada do francês em São Gonçalo, imagino que seja São Gonçalo. Mas na cidade do Rio o cenário era bem parecido com o que você relatou. A gente tem os parabéns de Fernanda Estima e Matheus Santos volta ao chat e pergunta, eu gostaria de saber o que você acha sobre o futuro do ensino do francês em Sergipe, se existem expectativas promissoras para o ensino de francês, se o Estado está investindo nesse ponto, etc. Recentemente, né, até o grupo da Aliança, eu acho que falta assim, é difícil às vezes falar certas coisas, mas porque fica parecendo que a gente está fazendo propaganda. Às vezes, eu até falo isso lá no livro sobre o Dário, que o problema da educação é que a gente acha que sempre está inventando a roda. Então, a gente esquece que alguém antes da gente já fazia aquela coisa. Por isso que eu comecei a trabalhar com resgate de memória. Porque eu falava, olha, antes de eu chegar aqui, existia uma professora chamada Isolina, que você pega o trabalho, infelizmente ela adoeceu, tem um pouco acesso a alguns materiais. Eu tenho a professora Cremildes. Então, muita coisa do que eu faço hoje, com uma roupagem moderna, ela já fazia. Então, esse resgate da memória é a primeira coisa fundamental. Então, recentemente, o grupo da Aliança começou a fazer um investimento, né, mandaram até mensagem hoje, no tal do França Escola. Aí me convidaram, eu digo, isso é legal, porque o que acontece? Reúne todos os agentes. Tá? Em relação à escola pública em si, o colégio de aplicação, juntamente com a professora Isabel, né, a gente veio fazer um trabalho assim de consistência, né? É um trabalho até de sensibilização. Não há questionamento dentro do colégio de aplicação sobre francês com disciplina. Os alunos estão habituados com isso. Né? Então, não há questionamento em relação a isso. O que é que a gente faz? Quais são as ações possíveis?
Ações isoladas, a gente tinha aqui, por exemplo, curso para a comunidade. Eu convidava, por exemplo, que eu que chefiava isso, por isso estou falando eu. Eu, como aluno da graduação, excelentes alunos, a gente fazia curso para a comunidade. E aí tinha um projeto que nós tínhamos aqui, chamado Francês para Além dos Muros da Escola. A gente saía em caravana em certas escolas públicas, né, promovendo oficina no intuito de sensibilização, né? Isso é a parte nossa. E outra tarefa que a gente faz importante é com o pessoal hoje do PIBID. Então, o PIBID é uma coisa importantíssima para o francês, para movimentar, para fazer acontecer. Para fazer acontecer. Em relação à ação do Estado, pouquíssima. O que está acontecendo agora, que eu achei super interessante, que eles fizeram um projeto, né, que eles levaram alguns alunos da rede estadual para a França. Inclusive o professor Marcos, que é presidente da Frase, ele acompanhou um desses alunos, e o Bruno, que é professor da Aliança Francesa, acompanhou, se eu não me engano, uma caravana com 6 alunos. Então, eu estou com uma expectativa muito, muito boa em relação a isso. Eu acho que isso vai gerar bons frutos aí para quem sabe projetos, né? Que possam, de fato, ir sensibilizando aqui e acolá. Porque o grande problema, o que acontecia? Você tinha a cadeira do professor de francês, e aí o que o Estado fazia? O professor se aposentava, ele cortava. A prioridade, de fato, alguém falou aí no chat, nunca foi a questão plurilinguística, né? Então, mas eu estou com uma expectativa muito boa, né? Eu acho que vem coisa boa por aí. A gente tem aqui depoimentos, Ricardo, da Fernanda Estima, que diz: eu fui aluna do Colégio de Aplicação em Recife na década de 70 e passei por esse ensino de francês por nível. Mas não havia opção entre inglês e francês. Quem se matriculava primeiro escolhia, geralmente os últimos ficavam com o francês. A preferência já naquela época era o inglês, né? Matheus parabenizando os projetos, Carla elogiando o PIBID, o Guilherme Antônio Cacheta diz: olá, eu sou discente da graduação de Letras Francês na UFG. Achei importante o professor citar o PIBID, pois esse programa foi um dos motivos que me fizeram permanecer na graduação. A Flávia Gomes: muito bacana essa pesquisa do Ricardo. Se eu já tinha vontade de conhecer a história de francês no CAP UFRJ, agora deu mais vontade ainda. Procura o professor Fábio, ele com certeza vai te ajudar, Flávia. Sou Fábio de História. Acho que é Fábio Garcês, o sobrenome dele. Sim. Isso. Procure por ele com certeza vai te ajudar nessa empreitada. Temos mais perguntas? Mais comentários? Queria lembrar a todos mais uma vez sobre o link para a feitura do certificado. Quem ainda não acessou, por gentileza, acesse, preencha, entre com os dados. Eu gostaria de saber se mais alguém quer fazer perguntas, dessa vez de voz. Vamos lá? Alguém deseja? Os colegas do Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros? Os professores do Departamento de Francês do Colégio Pedro II, estou vendo aqui alguns. Então, Daniel, eu não queria fazer pergunta, não. Achei a exposição muito boa, gostei muito da exposição. Queria agradecer ao Ricardo, como outros já colocaram. Gostei muito da exposição, achei que foi muito esclarecedora, mas não tenho perguntas, só comentar que gostei muito da exposição. Bom, por enquanto a gente não tem mais perguntas, não tem mais comentários. Ricardo, você vai disponibilizar para a gente os slides, certo? Sim, sim. Temos uma mão levantada aqui do Rui Ferreira Lima. Vamos lá, Rui, com você.
Daniel e Ricardo e os demais, vocês me escutam? Sim. Sim, escutamos bem. Sim, eu queria comentar e perguntar ao Ricardo, quando ele vê essa questão da diminuição do número de professores, se ele considerou também, porque quando se torna colégio de aplicação, se torna primeiro e segundo graus federal, né? Na época, antes de 2008, não havia a questão de quadro de equivalência, essa questão de vagas de aposentados e a reposição dessas vagas, né? Ainda não há, vamos dizer, um quadro automático de equivalência, mas em 2008, com a criação da carreira BTT, né, ficou mais fácil, digamos, manter o número de professores, né? Porque antes, nos tempos áureos do francês, tinha um volume maior de professor, mas com a saída, a aposentadoria, com essas questões, esse número caiu, né? E não foram feitos concursos porque não havia esse quadro, né? Se você levou em consideração isso em algum momento, e se essa questão hoje de se manter, porque há o código de vaga, né? Se bem que o código não é daquela, assim, um professor de francês se aposenta, obrigatoriamente terá vaga para aquele CIAP, né? O que decide é a gestão, né? Não há nada que garanta. Mas se isso foi considerado, se isso foi observado, era essa pergunta, observação aí que eu queria fazer. Obrigado, Rui, pela pergunta. Foi sim observado, mas o que manteve aqui foi meramente, eu posso afirmar isso assim categoricamente, foi a relação de capital. Se esses professores não tivessem uma articulação entre si, porque às vezes surgem necessidades, e aí você perde ou ganha código de vagas, como hoje acontece, né? Então, eu não posso dar muitos detalhes, né? Os problemas da história oral, mas a gente já perdeu o código de vagas assim, para determinada disciplina e só veio recuperar agora, porque é uma necessidade da escola. Por exemplo, hoje a escola nós estamos trabalhando com os meninos PCDs, né? Então, assim, a gente tinha necessidade de uma vaga para professor AEE, né? E aí a gente vai fazendo, como é que chama, o jogo das cadeiras, sim. E aí a gente vai fazer o quê? Como? Mas é melhor fazer isso ou aquilo. Então, se você não tem um grupo articulado, provando com trabalho que há necessidade, que precisa de carga horária para mais um professor, mesmo assim a gente perde. Mas eu fiz um estudo um pouco dessa mudança de legislação, assim como a influência de toda a legislação, LDB, trabalhei um pouco também depois lá com PCNs, com base um pouco, mas esse código de barra em determinado momento pesou muito. Mas o capital social foi o que manteve aqui o francês na escola. Obrigado. Felipe. Posso perguntar, Daniel? A gente tem aqui, pode perguntar, Felipe. Depois eu vou passar a palavra para a Heloísa Maza, que tem uma pergunta no chat. Pode fazer dela primeiro se quiser. Eu aguardo. Vamos lá, Heloísa. Obrigado e parabéns pelo trabalho, Ricardo. É triste ver que aqui no município do Rio de Janeiro, os professores de francês sequer estão em sala com a disciplina, porque ela não existe mais. Uma curiosidade, tem alguma história que você possa compartilhar, que você tenha ouvido e acha emblemática da sua pesquisa? Deixa eu ver uma história bacana. Eu acho que eu acho que as histórias assim, do ponto de vista mais didático ou alguma uma história mais romanesca, digamos assim. Me diga aí, foi a Heloísa, né? Oi, Heloísa. Heloísa, o que você prefere? Querido, você pode repetir a pergunta, por favor, porque eu não ouvi. Não, claro, você é uma história mais assim, sei lá, mais um detalhe mais engraçado, sei lá, mais ou alguma coisa assim que chamou a atenção muito assim em relação ao ensino de francês.
Deixa a seu critério. Então vamos lá. Eu acho que essa relação história de relação com a Aliança Francesa sempre é interessante, né? Porque essa relação ela já não existe tanto como era. Então, assim, a Aliança Francesa era. Os professores têm uma relação, os professores do passado têm uma relação muito afetiva com a Aliança Francesa. Então, tinha caravanas, por exemplo, tinha um carro, uma espécie de ônibus que levava com uma espécie de teatro para frente do colégio de aplicação para apresentar coisas, né? E as histórias assim engraçadas, que eu brinco muito, né? Que a gente tinha uma professora chamada Suzana Prado, que, né, infelizmente ela não consegui entrevistá-la, né? Ela é viva, lúcida e tal, e é nova também e tal. E a Suzana Prado é sempre uma mulher chique, só andava na França. E aí a gente fica brincando que o nível dos professores de francês caiu muito, né? O nível de francês, que agora sou eu, né? Então tem essa brincadeira. Então, recentemente, a gente tem a JECA, que é um evento da gente, que é uma jornada cultural e esportiva, e uma aluna olhou para mim, você é um professor de francês? Eu senti a decepção no olhar da moça, né? Pelo meu vestir, pela roupa. Aí ela falando, eu sou aluno de Suzana Prado. Suzana Prado trazia chá da França pra gente, sachê de café, de não sei o que. Eu disse, no máximo eu estou dando um maratá, que é daqui de Sergipe, né? Então eu acho que essa diferença de perfil dos professores, né? E uma coisa engraçada, que a professora Cremílios não me veja aqui, ela não posso contar isso a ela, minha amiga professora, é que tinha uma professora, eu não sei se era a Suzana, uma que disse que era uma loira bonita, e que os alunos corriam todos, deixar de fazer com Cremildes para fazer aula com essa professora. Eles falam no relato, né? Disse, olha, a gente escolheu outra, os meninos iam todos para essa professora porque era loira bonita, né? E aí deixava Cremildes com poucos alunos, olha. Então, acho que foram histórias assim que eu acho interessantes assim desses momentos aí da pesquisa. Certo, Ricardo, obrigado. A gente tem o Felipe que está com a mão levantada. Vamos lá, Felipe. Pronto, apareci. Muito bom, Ricardo, a sua partilha dessas informações tão importantes, né, sobre a história do francês no Estado. O que eu tenho não é exatamente uma pergunta, né, mas é uma partilha de reflexão que eu venho fazendo também, nessa minha trajetória de entendimento do que é a disciplinarização do francês no Brasil, né. A gente vive um momento que é, digamos, triste para a gente, né, enquanto professores e atores do ensino de francês, pela ausência de políticas linguísticas que incentivem a nossa presença na escola, né. Ao mesmo tempo, né, nós temos uma existência concreta, nós estamos aqui, né? Não dá para colocar a gente num saco preto e jogar fora do nada, né? Esse batimento que a gente vai vendo na história da disciplina, né, que é entre esse lugar que é promovido ou não pela presença das políticas linguísticas e esses nossos movimentos de resistência, né? É preciso estar aqui, né? Essas brechas que a gente vai criando para implementar ainda e desenvolver o ensino do francês, apesar do que não há. Catarina falou agora, por exemplo, né, desse momento do Liceu Bilíngue, né, lá em Niterói, mas não foi uma política educacional de língua, né, nem do Estado, nem da Prefeitura, até em parceria com, mas a gente teve uma ajuda externa para promover esse alargamento do ensino do francês de Niterói, né? Então é isso, né? Por um lado, a gente não tem políticas linguísticas nesse momento. A gente tem ações, né, pontuais que promovem o francês aqui, ora acolá, mas enquanto política nacional de língua estrangeira, a gente não tem um olhar voltado para o francês, né? O que é esse nosso lugar nessa tentativa de resistência e de continuar diante desse cenário, né? É verdade, é exatamente isso. Eu acho que daí a importância de a gente fortalecer as associações, né, participar dos eventos, mostrar que estamos vivos, publicação é importante. Eu venho tentando fazer um incentivo muito grande ao pessoal da graduação para que eles façam pesquisa na área de memória também, né, que eles conheçam a escola, que eles partilhem da escola. Eu venho sugerindo sempre algumas mudanças no estágio, no colégio de aplicação,
Eu acho que o aluno da graduação, e aí a gente consegue fazer isso muito com o PIBID, ele tem que ter a ideia de pertencimento, que a escola também é parte dele, né? Que ele não está ali só para cumprir o estágio, que ele pode fazer parte dos projetos, né? A gente tem uma série de projetos, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o PIBIC Júnior, né? Que é um projeto para ensino médio, né? Então, eu acho que inserir, quanto mais estudantes a gente conseguir inserir, a gente divulga mais, né? Porque aí vai ser reprodutor mesmo do que a gente vem fazendo. Mas é isso mesmo, não tem uma política, né? A única coisa que o Estado está fazendo é esse convênio, porque o que acontece? A Aliança Francesa aqui, ela usa um prédio que é do governo. Então, a Aliança Francesa, em contrapartida, ela fornece algumas bolsas para alunos da escola pública, né? Isso é super bacana. E tem resultado nesse projeto aí de francês pelo mundo, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o título aqui porque trocou aqui no estado, que alunos estão indo para a França, para outros países estudar, né? Eu acho que é muito pouco, mas eu acho que pelo menos está acontecendo, né? Bom, a gente tem aqui também um comentário muito pertinente da Nayara Fernandes, que diz: é muito importante, muito interessante e necessário ver a história do ensino de francês fora do eixo sudeste. Isso amplia nosso olhar e descentraliza o debate. Obrigada, Ricardo. Parabéns, Nayara. Comentário muito pertinente, muito interessante. E temos mais intervenções? Mais alguém se anima a fazer uma pergunta de voz? O microfone está aberto. Enquanto alguém se anima, eu gostaria de te propor, Ricardo, que você falasse um pouco sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo nesse momento no colégio. Você falou, você está trabalhando com a questão da inclusão, não é? Como é que a língua francesa se entrecruza com a questão da inclusão nesse momento no CODAP? Então, né, geralmente os colégios de aplicação da gente hoje é um colégio desse histórico, que foi escola particular, ligada à Faculdade de Filosofia, passou a ser órgão suplementar hoje da Pró-Reitoria, então teve essas transformações, né? Só que o colégio trabalha com 3 eixos, que é o ensino, pesquisa e extensão. A extensão sempre a gente tentar levar para fora dos muros da universidade, levar para a comunidade. E aí tem a questão da pesquisa, que é através do PIBIC Júnior, que eu acho muito, muito válido você inserir os alunos do ensino médio em pesquisa sobre francês. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi sobre a memória de professores do colégio. O tempo foi passando e eu fui me inserindo em outros projetos. Esse ano, a gente continuou sobre os eventos da escola, como a JECA, e aí como é que eu insiro o francês? A gente trabalha especificamente se existia alguma atividade de francês. Então, a gente descobriu o caderno de poesia, né, bolado por professores, recital, língua francesa, e a gente, de alguma maneira, resgata, né, uma tradição de recital que já existia. E outro projeto de pesquisa que também está se encerrando agora foi com a professora Bárbara, do Departamento de Relações Internacionais, né? Então, isso foi muito bom. Mas o terceiro, que é um projeto de investigação sobre o momento que os alunos PCDs entram na escola, como entraram, por que entraram, tá? E qual as condições da escola desde que esses garotos e garotas entraram até hoje. Tá? E aí, como é que o francês entra nessa perspectiva? Como ensinar uma língua, como é que o professor trabalha a língua estrangeira para esse novo público tão diverso? Porque você tem uma pessoa com deficiência física, nós temos hoje cadeirantes, né? Nós temos hoje pessoas autistas no nível 1, nível 2 de suporte, né? Como é que o professor adapta o conteúdo? Então, tem um garoto, por exemplo, que ele tem um pouco de paralisia cerebral. Então, como é que eu trabalho língua francesa? Na mesma sala, tem um garoto que tem baixíssima visão. Como é que eu trabalho francês?
Então, a pesquisadora, que é a Isadora, ela foi mapeando isso, como a professora Isabel vem fazendo isso, como eu faço para, digamos assim, como é o nome, conseguir trabalhar o idioma com esses alunos. Basicamente isso, esse último projeto. E aí, esse ano, né, para tentar sensibilizar essas possibilidades, a Feira da Francofonia, a gente trabalhou com o termo validismo, que é o capacitismo, né? Então, hoje teve já algumas apresentações, né? Inclusive envolvendo os alunos do PIBID. Amanhã o grupo de PIBIDianos, como a gente chama, né, que estão comigo, vai fazer uma exposição sobre o tema, com criação de jogos, com atividade de sensibilidade motora, para os meninos que têm dificuldade na questão da fala. Eles fizeram, vão fazer amanhã no caso, né, mas elaboraram jogos com atividades orais, tá? E aqueles jogos voltados para quebra-cabeça, mas tudo com língua francesa. Então, assim, tá muito bacana, né? Muito bacana o trabalho do PIBID. Aliás, eu tenho uma equipe, assim, esse ano, do ano passado também era muito boa a minha equipe, e esse ano esses meninos e meninas são, assim, excelentes, assim, são excelentes. Super engajados e tal, em fazer as coisas. Certo, obrigado, Ricardo. A gente tem um candidato aqui, uma pergunta. É o Jonathan Pontes. Vai lá, Jonathan, é com você. Boa noite, professores. Eu sou o Jonathan. Eu sou licenciando na UFRJ de francês e faço parte do projeto interdisciplinar de línguas adicionais para crianças, necessariamente do grupo de francês. E quando o senhor comentou do material de inclusão, foi uma grande questão que a gente teve no início do nosso projeto, porque a gente tem bastante crianças com autismo e TDAH e a gente não conseguiu elaborar até agora. O nosso projeto começou em março, já tem mais ou menos 6 meses, 7 meses, e até agora a gente não conseguiu elaborar uma coisa muito palpável, então a gente tenta trabalhar muito com o lúdico. Igual, por exemplo, a gente fez um evento recentemente da Fête de la Musique, que a gente tentou levar música, inclusão de pintura e tal, tudo de um método mais francófono, não se prender só à França. E foi o jeito que a gente conseguiu incluí-los, realmente utilizar material sonoro, colocar eles para dançar, utilizar o corpo para tentar entender a língua. E fora disso, a gente não encontrou nenhum material, a gente não encontrou nada que poderia nos orientar na criação de métodos educativos de L2 para eles. É uma coisa que acaba nos prendendo um pouco ainda para adaptar material didático de francofonia para eles. Mas não é fácil não, né? É Eu muito acho que a coisa importante, Jonathan, é você conseguir mapear a dificuldade do aluno. No caso da gente é muito diverso. Tem horas que a gente corre para o lado, corre para o outro. No 9º ano eu tenho uma sorte, que tem um rapaz lá que morou no Canadá, por causa do pai, que é o Eduardo, e como ele morou no Canadá, ele me auxilia. Então eu faço atividade oral para um menino com baixa visão, ele senta do lado e ele vai fazendo atividade com ele. Então, bola atividade, vou fazendo com ele. Então, o rapaz de baixa visão, eu fico dizendo, traga seu tablet, mas ele não traz o tablet. É adolescente, não tem para onde correr. Só que Eduardo me ajuda muito. O outro rapaz, a mesma coisa. Eu digo, Eduardo, a atividade é essa. Então, ter essa ajuda é muito boa. Em relação ao material, você vai ter que primeiro mapear qual a dificuldade do aluno, e aí você vai montando o material. Porque nível de suporte difere muito da necessidade do aluno. E é uma batalha diária e lenta, não tem para onde correr. Então, eu comecei agora, eu baixei ontem, tem 3 livros de língua de sinais em francês. E aí eu estou vendo o que é que tem de interessante para falar para todos os alunos. Né? A gente não tem um aluno que necessita desse suporte, mas é interessante. Então, por exemplo, a questão da contagem da mão, que começa com 1, 2, da onde vem, o próprio, como é que faz o L, e aí você vai adaptando e vai formando material, né? Então, aqui, com certeza, daqui a uns anos, você vai estar mais escolado. Os próximos alunos que chegarem, certamente vocês estarão muito mais maduros para construir o processo. É devagar mesmo, tem para onde correr e montar material pega de um método ali, pega no livro ali, pega de um quadrinho ali. Depois você pega meu contato, que eu tenho um material e eu te mando todo por e-mail, viu? Poxa, obrigado, professor. O senhor acabou de comentar quadrinho, também é minha área de pesquisa, e é um jeito que a gente acaba utilizando bastante. Eu uso muito BD para poder introduzi-los à língua, né? Porque é um jeito que acaba chamando a atenção deles, um colorido, um desenhozinho. Isso ajuda bastante. Mas obrigado, professor.
Pronto, pega meu contato aí que eu vou te dar eu tenho tanto quadrinho, assim, que Poxa, aí, poxa, vou entrar em contato sim. por favor. Ricardo, a gente ainda tem aqui o Matheus Santos, que pede para que a pergunta seja pelo chat. E aproveitando o tema da inclusão, gostaria de saber se o Ricardo já fez algum trabalho ou conhece um com o ensino de língua francesa de sinais. Foi um assunto que levantamos recentemente na aula de didática da UFRJ e a professora ficou de trazer alguns debates sobre isso no próximo semestre. Eu comecei a dar uma olhada, como eu falei há pouco, baixei alguns livros para estudar, né? E baixei também um aplicativo bacana, mas nunca estudei a fundo, não, né? Aí eu tento fazer comparativos, né, com o português. Eu tenho memória muito ruim, então eu esqueço muito das coisas, eu me atrapalho, né? Eu estou até investigando o que é isso, né? Porque eu tenho assim, aí eu aprendo as coisas, é bizarro isso. Eu aprendo as coisas. Essa semana eu estava estudando a língua de sinais, aprendendo que assim é casa, coisa assim é désolé. Então eu estou começando a inserir esses gestuais. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é super tímido. A gente tem uma turma no ensino médio e a gente está. Eu tenho tem uma sériezinha, uma série bem boba, chamado Extra, aí tem French, Deutsch, English, e é bem boba, que é a história de um garoto, de um americano que vai para casa de duas meninas, eles formam um triângulo meio amoroso, tem essas histórias didáticas, né? Aí eu, lembrando disso que eu via, eu falei, galera, bora pegar os diálogos que a gente tem, bora tentar fazer uma, sei lá, uma sitcomedy, vamos tentar fazer alguma coisa assim? Vamos. E aí tem um garoto que ele é super tímido, eu digo, ó, então você vai ter que fazer a seguinte coisa comigo. Você vai ter que aprender linguagem em francês. Eu vou aprender também. Aí a gente começou a fazer juntos essa semana a primeira lição. Aí eu cheguei, né? O diálogo tem o cara fala para a moça mais ou menos assim, né? Um café. Aí ele já bate no peito, né? Eu digo, olha, désolé. E aí a gente vai inserindo vai inserindo de alguma forma as coisas, sabe? Mas eu compartilho, Matheus, também. No final eu posso botar meu e-mail aqui, botar até o pessoal que é mais prático, e vocês me dão, olha, eu sou Ricardo, aí eu mando para vocês todos esses livros, tanto para BD quanto esses. Estou vendo aqui que Matheus, Juliana Castro, né, falou aqui da tese. Eu também gostaria, viu, Juliana, de sua tese. Põe o título aí, que eu vou procurar. certo. Eu gostaria de agora, finalizando o evento, convidar a Cláudia, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros, e o Felipe, que responde pela coordenação do curso de especialização em ensino de francês. Então, a gente propôs organizar em parceria esse evento, né, entre o NEFB e a especialização, e acho que foi muito boa a participação, já tinha mencionado aqui, né, acho que foi muito boa a participação do Ricardo, muito instrutiva, muito importante a gente conhecer o que está acontecendo fora do Rio de Janeiro. Então, acho que foi muito bom, gostei muito, te agradeço por ter podido participar. A gente, num determinado momento, ficou em dúvida se você ia aceitar ou não, então foi muito bom você poder participar. Essa é a vantagem da internet, não é? A gente consegue fazer o evento com gente de todos os lugares, não precisa ir a Macapá para a gente se encontrar, nem a Aracaju. Então, acho que foi muito boa a sua participação, te agradeço aí pela disponibilidade, pela disponibilização do PowerPoint. Essa aula está gravada, né? Esse evento está gravado, ele vai ficar no site do NEFB, vai ficar também para o curso de especialização, vai ficar na plataforma Moodle, mas ele também vai ficar disponível no site do NEFB para quem não pôde ficar aqui, tá bom? Isso aí, gente, boa noite. E, mais uma vez agradecendo, né, em nome da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Cultura e do nosso curso de especialização em ensino de francês. Como a Cláudia falou, eu acho que foi bem produtivo, né, as nossas trocas foram bem legais. Eu acho que quando a gente consegue fazer o público se expressar, formular pergunta e produzir discursos sobre, né, isso quer dizer que a nossa fala, ela lançou sementes, né, Ricardo? Eu acho que foi bom nesse sentido.
E isso, né? E pensar sempre nisso que o Ricardo falou, e que é super importante, num cenário em que a gente tem essa diminuição da oferta do francês, né? Que estar aqui é um ato de resistência. Fazer pesquisa, fazer laços acadêmicos, produzir, mostrar que a gente faz, de que a gente é capaz de fazer, né? Que somos capazes de ensinar não só uma estrutura de língua, mas o que do potencial de uma língua estrangeira tem de formativo do cidadão, né? Que é super importante quando a gente pensa no desenvolvimento de uma nação. Então, nesse sentido, queria agradecer a todos os presentes, aos meus colegas que, junto comigo, participaram da organização desse evento. Não que fosse uma má ideia nos encontrar em Aracaju, Ricardo, mas agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui nessa forma virtual, né? Lembrando que a gente tem aqui participações de todo o Brasil, né? Nossos colegas estão espalhados por todo o território nacional. E foi um prazer estar com vocês. Uma boa noite. Até logo. Então, com os nossos agradecimentos ao público presente e a você, Ricardo, pela partilha, eu encerro aqui esse que foi o 6º encontro da série Conexões. E é isso, pessoal. Obrigado a todos, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.